Móveis Carla, o melhor do mobiliário na sua casa. Móveis Carla, a servir clientes além fronteiras há mais de 30 anos. Entregas em Espanha, França, Luxemburgo e Suíça. Encontre Móveis Carla em Viana do Castelo, Valença, Barcelos e agora também em França, com loja na rua Gustave Eiffel, em Brie-Comte-Robert. Móveis Carla, desde 1974. A um mês das eleições europeias, a Lusopress foi conhecer alguns dos candidatos portugueses. Encabeçam diferentes listas e têm, naturalmente, ideias diferentes para a Europa. Dia 26 de maio é o dia de votar para o Parlamento Europeu. A nossa principal mensagem é esta ideia de que queremos celebrar um novo contrato social na Europa. A Europa, em particular no período da criação do euro, tomou um conjunto de decisões com o objetivo de se tornar mais competitiva no mundo, que acabaram por não redundar de facto em muito mais competitividade, mas que infelizmente redundaram em muito mais desigualdade no seio europeu. Países como o nosso, como Portugal, sofreram bastante, digamos, os efeitos até da crise financeira, mas já vinham a divergir da média europeia nessa altura. Bom, a própria França, quando comparamos com a Alemanha foi claramente mais beneficiária da criação do euro. Nós precisamos de uma Europa com menos desigualdades entre os países e mesmo dentro dos países. Precisamos de medidas de política social, por isso precisamos do pilar europeu dos direitos sociais, voltar a ter direitos laborais de mais estabilidade também para os jovens, políticas de habitação. As grandes cidades europeias, como aqui Paris, mas todas as grandes cidades de França, como Lisboa, como o Porto, como as nossas maiores cidades, têm os problemas de acesso à habitação para os jovens e para as classes médias. E nós precisamos de voltar a ter um grande pacto entre as instituições europeias e as classes médias da Europa e os cidadãos da Europa, para que não fique ninguém para trás. E precisamos também de completar o próprio projeto da moeda única. Precisamos de um orçamento da zona euro, defendemos um orçamento da zona euro que reforça a convergência entre os países, promovendo investimento e emprego, como fizemos em Portugal, mas também que ajuda a estabilizar a própria zona euro, a zona dos países que têm a moeda única. Esses são alguns dos nossos principais desígnios. Precisamos de políticas de inovação bem diferentes das que tivemos até agora, porque a Europa, de facto, precisa de se tornar mais competitiva em comparação com os Estados Unidos ou com a China. E precisamos, certamente, de mais sustentabilidade. Sustentabilidade até do ponto de vista ambiental. Nós, se quiser, queremos levar para a Europa as políticas, a matriz de políticas que implementámos em Portugal. E isso foi sufragado, foi aprovado pelos socialistas europeus, esta ideia do novo contrato social para a Europa, com mais emprego. Nós criámos 350 mil empregos em Portugal neste governo. 180 mil pessoas arrancadas à pobreza, e esse é o segundo pilar da nossa proposta, menos pobreza e desigualdades. E depois mantendo as contas certas. O país tem mais emprego, menos pobreza e tem as contas em ordem. Temos os déficits mais baixos da democracia com este governo do Partido Socialista. E é por aí que nós queremos continuar. Nós queremos continuar em Portugal, defender as condições em Portugal para continuar a implementar esta política, que é uma política de esquerda, uma política solidária, mas uma política responsável e de quem não prepara a saída do euro nem da Europa. Nós acreditamos na Europa e queremos continuar na Europa. E implementando essa política, nós estamos também a querer fazê-lo ao nível europeu. E fazê-lo na Europa é também garantir que em todos os países da Europa os governos e o próprio governo da Europa regressa à relação com os cidadãos, volta a governar para os cidadãos, não deixando ninguém para trás. Olha, eu diria que as questões fundamentais passam, em primeiro lugar, por uma linha vermelha quanto à perda de fundos comunitários. Penso que isto é muito claro. Penso que vamos ter também que trabalhar muito na reforma da zona euro. Eu julgo que nós devemos ter chegado a 2019 já com a união bancária completa, finalizada, eventualmente com uma capacidade orçamental para a zona euro, eventualmente com o Fundo Monetário Europeu. E estamos atrasados nessas matérias, portanto aí será para nós uma prioridade muito grande. Vamos continuar os esforços nas alterações climáticas, é um ponto muito importante. Nós temos como bandeiras, se quiser até mais concretas, que tocam mais as pessoas. Uma, naturalmente, o emprego jovem, o primeiro emprego, nomeadamente através do programa EURES, que é um programa europeu que nós achamos que deve ser altamente reforçado para garantir o primeiro emprego na Europa às pessoas que têm menos de 35 anos. O desemprego jovem é um problema.
Temos a questão da luta, de um programa europeu de luta contra o cancro. Para nós isso é uma prioridade fundamental, fazer a luta contra o cancro e, portanto, ter essa grande prioridade. É um pilar social, se quiser assim. Gostaríamos também, e vamos pôr na agenda, uma espécie de estratégia comum para a natalidade, quer dizer, nós consideramos que neste momento na Europa não há uma política comum de natalidade e há de facto uma baixa enorme de nascimentos. A demografia é talvez o problema mais grave que enfrenta a Europa, e especialmente a perspectiva de desenvolvimento económico futuro da Europa. Não se resolve apenas com as migrações, também precisa de uma estratégia para a natalidade, e essa tem uma grande vantagem, é que tem efeitos sociais, quer dizer, porque nós vamos olhar no fundo para as licenças de parentalidade, vamos olhar para o apoio às mães e aos pais, vamos olhar para a questão das redes das creches e dos estabelecimentos onde as crianças podem estar e, portanto, ter aqui fundos para esta matéria, ter no fundo uma política ou pelo menos uma estratégia comum para os 27 ou para os 28, enfim, se o Reino Unido se mantiver, seria um ponto para nós muito importante. Outro ponto, outra bandeira que eu acho que é sinceramente muito apelativa e importante para as pessoas é, por exemplo, olhar para o Estatuto dos Cuidadores Informais. Nós achamos que é fundamental perceber que há muitos cidadãos que abdicam até da sua vida profissional, ou pelo menos que lhe dão um cariz menor, para justamente lhe emprestarem uma dedicação aos outros. E é preciso encontrar não apenas subsídios para essas pessoas, mas, por exemplo, um regime de segurança social. Quando elas chegarem aos 65 anos, quando elas chegarem à terceira idade, essas pessoas que dedicaram toda a sua vida, no fundo até poupar o Estado, instituições sociais, a cuidar de gente, fossem crianças, fossem pessoas com deficiência, fossem pessoas idosas que estavam em situação de necessidade, deviam ter um enquadramento. Portanto, nós também queremos aqui dar a esta questão social uma visão. Estamos a pensar, nesse ponto ainda estamos a trabalhar, enfim, a campanha naturalmente vai fazendo o seu caminho, numa missão floresta, isto é, no plano das alterações climáticas, olharmos para a questão, digamos, do ordenamento florestal. É uma coisa que diz muito a Portugal, não é? Mas que também diz muito à Europa, que tem muito a ver com as emissões de carbono, com as emissões de CO2 e, no fundo, com alguma neutralidade de carbono e, portanto, ter, no fundo, talvez, digamos, um maior enfoque dentro das áreas agrícolas para a questão florestal, para a fileira florestal, como se costuma dizer. Portanto, enfim, como vê, as propostas podem ser muitas, eu dei aqui 4 ou 5 exemplos para que são mais concretos, mais do que dizer, obviamente toda a gente quer melhor emprego, quer mais apoio social, quer melhor ambiente, quer o mercado único digital, o mercado único de energia, mas para não ficarmos apenas com esses chavões, digamos, que positivos, temos aqui um programa e um manifesto que é claramente positivo. Olha, do ponto de vista político, há vários aspectos que para mim são muito importantes. Um deles tem que ver com, e portanto, transversalmente à União Europeia. Um deles tem que ver com o projeto da União Europeia como nós o concebemos. Nós acreditamos na União Europeia como um projeto de Estados e não queremos que Portugal, que é uma nação com mais de 8 séculos de história, na verdade mais de 9 séculos de história, possa ser transformado numa região europeia. Nós acreditamos na importância do nosso país enquanto país, não enquanto região diluída em 28. É bom termos presente que nós representamos 10 milhões de pessoas em 500 milhões de pessoas. Se nós não preservarmos os nossos mecanismos de soberania, a possibilidade de dizer sim ou não, seremos diluídos, porque 10 milhões em 500 milhões não conta. E por isso nós não aceitamos o federalismo. Nós queremos uma união de Estados onde as políticas comuns existam, onde os países não façam melhor. E há políticas comuns que são melhores do que as que são feitas nos países. Um exemplo, a política agrícola comum. Nós temos agricultura porque há política agrícola comum. Porque, de outra forma, a agricultura portuguesa não era competitiva, por exemplo, com a agricultura francesa. Mas, graças à política agrícola comum, também temos agricultura. Ou a proteção civil, que ajuda a combater as catástrofes nos países. Nós tivemos incêndios em 2017 que, infelizmente, provocaram mais de 100 mortes, uma absoluta tragédia. Este mecanismo europeu de proteção civil que agora se cria juntará as capacidades de diferentes países através de equipamento e de pessoas e através desses equipamentos e dessas pessoas, havendo uma tragédia, poderão desde logo intervir mais rapidamente e com maior eficácia. Se nós tivéssemos vários equipamentos de vários países em 2017, se calhar a tragédia tinha sido menor. Pronto, isto são mecanismos europeus bons. Mas depois há coisas que nós não queremos em Portugal e por isso não somos federalistas. Nós não queremos impostos europeus. Portugal é já o país que mais impostos paga na União Europeia. Um dos países que mais impostos paga na União Europeia e atingimos a maior carga fiscal desde que há registros.
O que é que isto significa? Significa que nós não queremos que Bruxelas crie uma máquina tributária e, além dos impostos que pagamos em Portugal, não vamos pagar impostos a Bruxelas, era o que mais faltava. Como queremos que se preserve o chamado direito de veto em áreas que hoje estão previstas, por exemplo, em relação à política externa ou em relação à fiscalidade. O Partido Socialista quer acabar com o direito de veto. Eu considero isto um crime de lesa pátria. Significa que se amanhã, por exemplo, Bruxelas decidir lançar sanções sobre, imagino, o Brasil, ou Angola, ou Moçambique, sobre, em termos de política externa, aquela que é a área de influência portuguesa, Portugal não pode fazer nada, não pode dizer não. Queremos que haja investimentos em setores muito estratégicos. Achamos que nós devemos potenciar o que é de vantagem em Portugal e que outros países não têm. Volto a insistir com o mar. Portugal costuma dizer-se que Portugal é um país pequeno. Nós temos pouca gente, somos 10 milhões, mas somos um enorme país, porque o mar é território. Nós temos a maior zona económica exclusiva da União Europeia. Ora, o investimento no mar é um investimento estratégico. Nós achamos que devemos direcionar fundos comunitários para potenciar as atividades no mar que Portugal tem, com vantagem para os portugueses. Uma atenção muito grande ao problema do aquecimento global. Todos os estudos mostram que Portugal será o país da União Europeia que mais sofrerá o impacto das alterações climáticas, e nomeadamente no interior, pondo em risco a preservação da água, dos recursos aquíferos. E por isso nós temos que ter investimentos muito grandes na preservação da água. Isto, portanto, para lhe dar alguma ideia de algumas políticas do ponto de vista global. Na realidade é insistir muito naquilo que não foi tratado. Nós temos feito, até aqui, eu fui vice-presidente de 2 das comissões de combate à fraude, evasão e elisão fiscal, e vamos continuar com essa luta, porque há uma injustiça enorme no espaço da União Europeia. As multinacionais, as grandes empresas podem fugir ao pagamento de impostos nos sítios onde geram os seus lucros, o que não acontece com quem trabalha, seja em que país for da União Europeia, ou com as pequenas e médias empresas, que são a grande maioria das empresas na União Europeia, que são mais de 80% do tecido industrial europeu, e é muito injusto que haja falta de dinheiro nas contas públicas para responder à saúde, à educação e outras áreas, mas que haja uma fraude, uma evasão, uma elisão fiscais que representam 7 orçamentos comunitários. É isso que nós temos na União Europeia. Essa é uma bandeira importante porque é uma questão de justiça fiscal, é uma questão de justiça, ponto final. A questão das alterações climáticas também, nós temos que adequar as nossas economias a um modelo que proteja o planeta, e acreditamos sinceramente que, se fizermos essa adequação, estamos a caminhar para um modelo que cria muito mais empregos, mais inclusão, e ajuda até a combater outros fenómenos de concentração das pessoas nos centros urbanos, ao mesmo tempo que o interior de cada um dos países e regiões mais desfavorecidas vão ficando desertificadas e sem capacidade das pessoas se manterem aí a viver com qualidade de vida. Isso também é importante, e obviamente a defesa do Estado Social e dos serviços públicos, porque tem sido o que mais tem sido atacado na União Europeia e é fundamental. Depois, no quadro daquilo que são recomendações europeias para os Estados-membros, tem havido muita insistência numa desregulamentação da legislação laboral, de retirar direitos a quem trabalha, de se tentar fazer da precariedade uma espécie de regra e não de exceção. Em relação a isso, nós temos mantido uma postura contrária e vamos continuar a lutar para se tentar garantir mais trabalho com direitos por toda a União Europeia. Nós temos alguns eixos fundamentais. O primeiro diz respeito à defesa da soberania nacional. Portugal sentiu nos últimos anos os efeitos de estar limitado na implementação de um conjunto de políticas e de medidas de que necessita por imposições e constrangimentos decididos ao nível da União Europeia. O país tem de se libertar desses constrangimentos, tem de afirmar a sua soberania, tem de pôr em prática as políticas económicas, sociais e outras de que necessita, independentemente da vontade de outros, da vontade de quem manda na União Europeia. E este é um primeiro aspecto, o país recuperar a sua soberania para decidir em áreas fundamentais para a vida de todos. Um segundo aspecto tem a ver com a defesa dos direitos sociais e laborais. Nós assistimos hoje a uma pressão muito grande na União Europeia para nivelar por baixo direitos sociais e laborais. Nós sabemos que existem muitas desigualdades ao nível salarial, ao nível dos direitos. O que era necessário era promover uma convergência no progresso, nivelar por cima. A União Europeia tem vindo a nivelar por baixo, tem vindo, além disso, a pôr em causa direitos como o direito à reforma e uma pensão, tem vindo a pôr em causa os sistemas de segurança social públicos e universais. Ainda recentemente se aprovaram aqui propostas visando abrir caminho à privatização dos sistemas públicos de segurança social. É necessário defender tudo isso, é necessário lutar
pelo aumento dos salários, pela redução do horário de trabalho, sem perda de salário. É possível, com o desenvolvimento científico e tecnológico, se posto ao serviço do conjunto da sociedade e não apenas de uma pequena minoria, melhorar a vida de todos. Temos um segundo eixo que tem que ver com questões económicas e muito ligadas aos setores produtivos nacionais. Nós precisamos de fortalecer a base produtiva do nosso país. A maneira que temos de dever menos ao exterior é produzindo mais, é criando mais riqueza e criando mais emprego. E Portugal não é um país pobre, ao contrário da ideia que às vezes alguns nos querem passar. É um país que foi empobrecido por políticas de governos que tivemos, mas é um país com recursos suficientes na agricultura, nas florestas, nas pescas, na indústria, em tantas áreas. O país tem recursos que, se bem aproveitados, podem dar um grande e muito maior contributo para o seu desenvolvimento. Mas isto exige cuidar que aqui, ao nível da União Europeia, ao nível do Parlamento Europeu, nós modifiquemos os constrangimentos e, em última instância, nos libertemos dos constrangimentos que impedem esse aproveitamento pleno das nossas potencialidades e dos nossos recursos. Nós temos de modificar profundamente a política agrícola comum, a PAC, temos de modificar profundamente as políticas comerciais vigentes, as políticas no domínio das pescas também, que têm tido um impacto muito negativo em países como Portugal, têm-nos tornado mais dependentes. Elas têm sido benéficas para alguns países, que têm ganho à custa dessas políticas, mas também à custa do prejuízo de outros, nomeadamente Portugal. Isto exige uma mudança fundamental nessas políticas. Defendemos um aumento do orçamento da União Europeia, que seja posto ao serviço da coesão económica e social, e não, como agora alguns querem fazer, ao serviço do militarismo, da guerra, do financiamento da indústria de defesa e de armamento. Esse não é um caminho que promova a paz, pelo contrário, é um caminho que põe em causa a paz e a estabilidade não apenas na Europa, mas no mundo. É necessário rejeitar essa ideia. É necessário nós lutarmos também por um projeto de cooperação entre iguais. E este é um dos eixos do nosso programa. Recusar a União Europeia do domínio de uns sobre outros, recusar a União Europeia, onde os países não são tratados como iguais, e lutar por um projeto de integração e de cooperação onde cada Estado conserva a sua soberania e onde os Estados são iguais em direitos entre si. Isto é outro princípio fundamental. Depois temos propostas no domínio do ambiente, é um dos eixos também que temos, de combate às alterações climáticas, de melhoria da sustentabilidade ambiental, reforço das dotações para a conservação da natureza, defesa da água pública, contrariando o caminho no sentido da privatização do abastecimento de água que a União Europeia tem vindo a fazer, defesa de um conjunto de medidas na área do ambiente associadas à agricultura, uma melhor utilização também, sistemas mais sustentáveis, uma melhor utilização de pesticidas, todo um conjunto de medidas na área ambiental, a que se junta finalmente um capítulo de cultura e da necessidade de defender a identidade e a diversidade culturais e, em particular, naquilo que nos diz respeito, defender intransigentemente a cultura e a língua portuguesas, o que aqui no Parlamento Europeu passa por exemplo, garantir que não é posto em causa o Estatuto da Língua Portuguesa como língua de trabalho, língua oficial, e deveria ser também língua de trabalho no cotidiano do Parlamento Europeu. Olha, a ideia central do meu programa é uma ideia de renascimento europeu, de refundar a Europa. É preciso que a Europa se recoloque hoje para enfrentar os desafios do futuro. A Europa que hoje temos, o desenho institucional da Europa, foi feito há algumas décadas por visionários europeus e é preciso que a Europa hoje se relance para o futuro, recuperando, retornando aos valores fundacionais. Tal como o Renascimento há 5 séculos foi o retorno aos valores e aos princípios marcantes das civilizações grega e romana, também a Europa agora está numa fase numa espécie de encruzilhada. É preciso que retome os valores que a fundaram e os reperspective para o futuro. Houve mudanças, entretanto, que, se não forem devidamente encaradas pelas instituições políticas europeias, a União Europeia corre o perigo de se dissolver, e isso seria uma tragédia imensa para os povos da Europa. Nós queremos uma Europa que atua uma voz relativamente a questões como os migrantes, como os impostos, como a união bancária, como a defesa das suas fronteiras, enfim,
queremos uma Europa queremos uma Europa que se volte para os problemas efetivos dos seus povos e não uma Europa com dirigentes políticos que vivam numa redoma, fechados numa bolha, dialogando uns com os outros, citando-se uns aos outros, intrigando uns contra os outros, completamente desligados dos anseios, dos problemas, das angústias dos povos europeus. Nós queremos uma Europa que estabeleça limites para que permitam a realização efetiva do radical de dignidade que cada ser humano tem. Nós queremos uma Europa que fixe um salário mínimo europeu, ou seja, um salário abaixo do qual nenhum Estado-membro possa remunerar o trabalho. Nós queremos uma Europa que fixe uma pensão mínima europeia, ou seja, um patamar abaixo do qual não se fixe nenhuma pensão de sobrevivência para as pessoas. Nós queremos uma Europa que olhe mais para as pessoas e menos para o fenómeno político em si considerado.